O vídeo de hoje é um tanto quanto diferente de todos os outros. Na verdade, às vezes eu não trago uma. Bem raramente eu não trago uma pauta aqui, né? Mas é interessante. Nós estamos no mês onde você tem a conscientização da saúde mental masculina. Isso é bonito, né? Muito bonito. Você vê que tem órgãos, governos, estados que tentam conscientizar sobre a nossa saúde mental, né? Mas na verdade tem muita gente que não tá nem aí. Essa é a realidade. Muitas vezes o cara que tá tentando buscar ajuda, ele também ah, não está muito aí, não porque ele não liga, mas porque ele tá sem força, né? Então o homem ele tem que ter força, o homem ele tem que prover, o homem ele tem que fazer um monte de coisa. Um dos principais pontos de depressão masculina, como nós temos um vídeo aqui no canal, onde nós falamos do silêncio dos homens, depressão masculina, é exatamente essa parte que você se encontra em silêncio, né? Você já não quer mais falar com ninguém, você não quer se dirigir, você fica calado, o seu corpo para processar aqueles pensamentos que só os homens sabem como é ter esses pensamentos, né? Você fica sem comer ou você vai para bebida, né? Tem muitos, a maioria é, das pessoas que se encontram em situação de rua hoje, os antigos pedintes, os antigos mendigos, né, são homens porque eles se entregaram aí para para bebida mesmo, né? Já tentaram alguma coisa contra as suas próprias vidas? Quando você vê estatística é, de homens que já tentaram algo, é algo putz, horrível, né? Porque pessoas, homens que estão do seu lado, já podem ter tentado alguma coisa contra a própria vida. E a gente sempre leva em consideração que o homem tem que suportar tudo, cara, isso é mentira. E eu quero. Esse vídeo, ele é um vídeo sem pauta, né? Mas eu trouxe alguns dados aqui e eu espero que eu consiga tratar isso com vocês, pessoas que têm homens, né? Quem não tem um homem na sua família, né? Bom, então é o seguinte, pessoal. Vamos direto. Deixa eu ver se consigo só aumentar um pouquinho essa. Pronto. Vamos direto ao ponto. Homens estão morrendo por não conseguirem falar. Então, aqui o suicídio é a principal causa de morte entre os homens. Dá pra gente ver que não é só no Brasil, mas aí na Inglaterra e países de Gales nas idades entre 20 e 34 anos, né? Então, aqui a gente tem as taxas de suicídio entre homens são as maiores no Reino Unido desde 2001 e o Escritório de Estatísticas Nacionais mostra que nos últimos 30 anos o equilíbrio dos sexos, né? Em relação ao suicídio mudou e 63% dos suicídios de homens aí em 1981, né? Isso tem, a gente vai ver em outras notícias aqui, né? Para 78% em 2013. Os homens estão se matando uma taxa que supera bastante a das mulheres. E essa é uma questão que não está sendo tratada. Esse ponto aqui é interessante quando a gente pega aqui na Inglaterra. Na Inglaterra, né, você tem que a principal causa de morte entre os homens é o suicídio. Né? Então você tem aí uma taxa de mortes, né, pelo sexo masculino por causa do cara tá se matando, né? Do cara não suportar mais viver a vida que ele tá vivendo, conviver com os pensamentos automáticos disfuncionais dele, e o camarada acaba que se mata, né? Pelo cara não ter uma referência paterna, às vezes até mesmo materna, né? E não ter um ciclo funcional de pessoas, que esse cara ele vai fazer? Cara, esse cara ele vai pra bebida, ele vai pra droga, ele vai pra pornografia, ele vai pro sexo desenfreado, ele vai pras bets, ele vai pernoitar, ele vai. Cara, tudo, né? E um dado interessante aqui, que eu quero mostrar pra vocês. Na Paraíba aí, ó, 2025, registrou 299 mortes por suicídio entre janeiro e novembro de 2025, segundo dados do Ministério da Justiça. Desse total, 232 vítimas eram homens e 61 mulheres. O que significa, de novo, né, cai nessa questão
interessante a gente ver isso, que conforme passam-se os anos, as mulheres elas cometem menos, que bom, graças a Deus, né? Elas cometem menos suicídio, enquanto os homens crescem essa taxa, né? Então é nítido que a gente vê que 80%, se a gente for parar a pensar, fazer uma conta simples, né? 80% é, dos suicídios que ocorrem no mundo, né? Pelo menos no Brasil, são homens, né? Isso é triste, porque o camarada já vem com um machismo dentro dele, né? Ai, mas que frescura, Gerson. Velho, para com essa. Desculpa, para com essa merda, cara. Para com essa porra, velho. Porra. Ai, que frescura, agora tudo é machismo. Putz, cara, se você tá com um problema, você não consegue buscar um problema. Você não consegue buscar um problema é bom, né? Você não consegue buscar uma ajuda, um auxílio, porque você. Eu vou ser menos homem, você isso, você aquilo, né? Vamos falar com as palavras, né? Ai, eu vou ser viado, ai, eu vou ser gay. Pô, cara, por favor, para com isso, né? Não quer, cara, se você busca ajuda, você busca auxílio, a gente que é homem, a gente busca ajuda, auxílio pra tanta coisa. Por que a gente não pode, poxa, falar com um profissional adequado, buscar ajuda, né? Porque a gente alimenta e retroalimenta esse machismo, cara. É machismo mesmo. Ai, mas tudo hoje em dia é machismo, cara. Se te faz. O machismo é tão ruim que ele mata até os próprios caras que são machistas. Essa é a realidade. Essa é a realidade de você. Quando você para ver os dados, não sou eu que tô falando. Isso aqui são dados de 2019. Olha lá. 78% os machão, certo? Os machão que comete suicídio e 22% as mulheres. Então, assim, aqui tem o suicídio no mundo, né? Uma morte a cada 40 segundos. E aí a maior causa de mortes entre jovens, né, de 15 a 29 anos, homens. Né? Então, assim, apesar de ser um vídeo que não tem uma pauta, a maior prevalência, né, é dos homens. Cara, tira isso da sua cabeça que você vai ser menos homem porque você tá indo no psicólogo, porque você tá tomando remédio, porque você tá tomando um antidepressivo, porque você tá tomando algum remédio ansiolítico. Cara, essa bebida aí que você tá tomando, essa droga, essa pornografia, essas bets aí, elas são passageiras, bichão. Elas são, cara, elas são passageiras. E eu não posso falar que vim aqui com um tipo de acolhimento, que, ai, meu Deus do céu. Não, cara, nós homens, nós temos que tomar uma iniciativa pra gente buscar ajuda, cara. Porque, outra cena aqui. O número total de óbitos masculinos por suicídio no Brasil de 2011 a 2021 foi de 173 mil. Cara, 173 mil frente aos 47.609 de mulheres. Cara, 3,9 vezes a mais. 3,9 vezes a mais, cara. Então, a gente não tem mais tempo, tá ligado? A gente não tem mais tempo de ficar passando a mão na cabeça. Ai, não, não sei. Não, eu tô com esses pensamentos aqui que eu quero me matar, mas eu não vou. Eu não vou pro psicólogo, não, que isso aí é coisa de viado. Isso daí é não sei o quê. Cara, acho que já passou a época, né? Se você tá aqui e eu espero, sinceramente, que você esteja aqui, mas antes de você tentar tirar sua vida, antes de você tentar fazer alguma porcaria, né? Porque o que é o suicídio pro homem? O suicídio é a última coisa. Antes disso, ele vai ser compulsivo, ele vai comer, ele vai beber, ele vai ser impulsivo, ele pode transar, ele pode até cometer crime contra a mulher ou contra alguma coisa do tipo. A gente tem que avaliar por esse lado também. O suicídio é a última coisa.
Então, antes de você ter todos esses outros processos da sua vida, antes de você ser compulsivo, você querer beber, você querer jogar, você ir pra pornografia, você falar besteira, você, sei lá, cara, passar a mão na bunda de uma mulher e aí você tá fudido também. Cara, busca ajuda. Busca ajuda. Ainda há tempo da gente buscar ajuda, né? E é isso que a gente tem que entender. E realmente, né? Tem pessoas. Tem uns caras que eles não entendem que eles têm que buscar ajuda, porque não tiveram pais presentes, não tiveram a tal da ação norteadora, né? Às vezes o cara ele não tem aquela sinapse cerebral para dar uma ação norteadora, o norte para ele fazer alguma coisa, né? Mas eu tô aqui te falando, cara, como psicólogo homem, busque ajuda, bicho. Porque muitas vezes você é um cara que tem família, você é um cara que tem filhos, filhas, mulher, você é um cara que tem seus amigos, seu pai, a sua mãe, e eu tenho certeza que eles não gostariam de ver um filho na cova por causa de suicídio, porque era ele ter ido pro psicólogo. Mas Gerson, eu não tenho forças pra ir. Fala pra alguém. Eu não, cara, eu não tenho forças, eu tô sem forças. Depressão, né, no homem, a depressão masculina, ela é silenciosa, ela vem, sabe, é um silêncio. E aí você para de comer, você para de beber. Ou senão você vai para uns vícios. Aí quando você vê, cara, você não consegue mais trabalhar. E aí a sociedade que fala que a ajuda, não ajuda bosta nenhuma, merda nenhuma. A sociedade que fala que ajuda é aquela primeira a te julgar. Então, é nessas horas que você tem que buscar um apoio no seu grupo, certo? No ambiente onde você está, num grupo de apoio, família, homens, amigos homens, né? O problema de amigos homens, né, é que os caras falam: "Não, vai beber, vai". Cara, não. Mostra esse vídeo aqui pra ele. Você não tá ajudando o seu amigo de forma alguma, você tá prejudicando. Então a gente tem que entender isso, entende? Por quê? Porque é algo muito delicado, né? E de novo, acolher, você vai ser acolhido por. E outra coisa, busque bons profissionais, de preferência da TCC, né? Mas se for de outras abordagens que sejam baseadas em evidências, também é bom. Cara, a academia ajuda bastante, ajuda muito, né? Mas mesmo né, os caras indo pra academia, os homens indo pra academia, ainda tem essa taxa do cara que tá se matando porque por causa dos pensamentos. Nós temos, né? Tem pesquisas que falam o seguinte: a gente tem de 500 a um quintilhão de sinapses por dia. O que é sinapse? É informação no cérebro. Vocês imaginam o cérebro do homem que o cara trabalha, o cara acorda de manhã, o cara vai, o cara faz, aí o cara chega à noite, sei lá, 8 9 da manhã. Como é que tá essa cabeça? Então, cara, homens, meus irmãos, busquemos ajuda. Quando eu precisei, eu busquei. Eu atendo muitos homens, mas busque ajuda, cara. Enquanto ainda é tempo, enquanto você, mesmo sem forças, você tá tirando força. Pô, cara, você já é um guerreiro, velho. Por você tá aqui nesse vídeo. Lembra disso. Não é fácil. A sociedade é primeiro te julgar, mas existe esperança. Seja na sua fé, seja na academia, seja como profissional de saúde mental, seja com amigos fiéis que não te levam para beber, pelo menos quando você não tiver com depressão, que aí piora as coisas, né? Mas busque ajuda. A gente construiu isso aqui. Né? O homem ele construiu basicamente toda a sociedade. Só que nós precisamos também construir na gente saúde mental. Esse é o vídeo, sem pauta. Se você quiser, você se inscreve nesse canal. Se você não quiser, não se inscreve. Se você quiser, dê dislike. Fique à vontade, faça se você quiser, mas busque saúde mental, certo? Grande abraço, até o nosso próximo vídeo e fique bem, homem. Fique bem porque o mundo precisa do você, velho. Tchau.